amados irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está entrando a primeira vez, eu te convido a você se inscrever em nosso canal. Onde está escrito aí embaixo, inscreva, é só você apertar seu dedo, é grátis. Compartilhe também para outras pessoas também conhecer o nosso canal e serem edificadas. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E nós vamos estudar hoje, amados queridos irmãos, a penúltima lição, a lição 12. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero falar para os irmãos que está chegando a nova revista da Escola Dominical no terceiro trimestre de 2022. Nós vamos estudar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás que antecede a volta de Cristo. Então nós vamos estudar a palavra sutileza. No próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a visão panorâmica, eu vou explicar para os irmãos o que significa a palavra sutileza. Então os irmãos fiquem ligados aí no vídeo, amém? Para os irmãos aprender a palavra de Deus. Então, amados irmãos, entrando aqui na lição 12, que nós vamos estudar hoje, ao segundo trimestre, ele vai falar o seguinte tema: a bondade de Deus em nos atender. Então nós vamos falar sobre a bondade de Deus, o assunto que nós vamos falar hoje. Nós vemos que Deus, ele é bondoso, Deus, ele é amoroso, Deus, ele é misericordioso. Então, o textuário fala o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto ao vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Uma pergunta. Então, amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte, a qual Jesus ensinou aos seus discípulos e aquela multidão. E nós estamos estudando hoje, amados irmãos, encerrando esse livro, o livro capítulo 7. Nós já aprendemos o capítulo 5 e o capítulo 6. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Nós vamos estudar o capítulo 7, versículo 11. Abra sua Bíblia aí. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia aí, Mateus 7, 11. Fala o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto ao vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Uma pergunta. Então, amados irmãos, aqui nós vemos a bondade de Deus. Deus, ele atende. Basta nós pedimos com fé, com sabedoria. Então, aqui, nós vemos aqui, fala a verdade prática. Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Então nós vemos, amados irmãos, Deus, ele dá coisas boas para os seus filhos. Talvez nós oramos, nós não conseguimos a bênção na hora, mas há tempo para tudo. Deus dá o tempo certo para nos atender. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele ensinando ali no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. Nós sabemos que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Então, o Senhor, ele dá coisas boas aos seus filhos. E aqui, amados irmãos, a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus 7, de 7 ao 20. Nós não vamos ler por causa do tempo. Nós vamos entrar na introdução, que fala o seguinte: nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abri-se-vos-á. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele ensinou sobre como devemos pedir. Então, aqui fala, pedir, buscar e bater. Então, há 3 palavras para você receber aquilo que você almeja ao seu coração. Primeira coisa, você deve pedir, deve orar, dobrar seu joelho. Sabemos que orar, dobrando nosso joelho, é um sinal de humilhação. É errado orar deitado, é errado orar em pé, não. O Senhor recebe de todo o coração. E aqui fala, buscar. Então você deve buscar. Você deve insistir. Depois bater na porta. Então, há 3 a parte para você conseguir receber a bênção. Então, primeira coisa, pedir. Pede a Deus. Buscar, insistir. E bater, receber aquilo que você almeja ao seu coração. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus,
ele dá coisas boas para os seus filhos. Então nós sabemos que Deus ele é bondoso, nós sabemos o atributo de Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Antes de você pedir a ele, ele já sabe o que você quer. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares, ele está presente conosco. Onipotente, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder. E aqui, amados irmãos, fala o seguinte: veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus proposto por Cristo. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui a palavra-chave, bondade. Então, bondade é o amor. Nós vemos que a Bíblia diz em João, vamos ler aqui o livro de João. Abra sua Bíblia aí, o livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, nós vemos que antes da criação, Deus já existia. E nós vemos, amados irmãos, como fala, no princípio Deus criou céus e terra. Então, Deus criou os céus, o espaço, a terra, a matéria. E nós vemos que ele se encarnou. Ele veio como filho de Deus, o filho unigênito. Nós vemos que ele foi gerado no ventre da Maria. Nós vemos que Maria não coabitou com José. E nós vemos, amados irmãos, ele foi gerado através do Espírito Santo. Deus gerou Jesus. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, é uma só trindade, um só Deus. E nós vemos, amados irmãos, ele veio como homem, 100% Deus e 100% homem. E nós vemos, amados irmãos, então aqui nós vemos que ele veio para salvar a humanidade, como João 3,16 diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é o Filho de Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, esse amor infinito, o amor ágape, que o Senhor nos amou, então nós devemos também amar o nosso próximo. Então, Deus, ele atende aquilo que nós pedimos. Basta nós pedirmos com fé, basta pedirmos com convicção, basta pedirmos com obediência a Ele, Ele vai nos atender. Então, o nosso Deus, ele é bondoso, o nosso Deus, ele é amoroso, o nosso Deus, ele tem amor. Nós sabemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala: o Senhor é bom, aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheio do Espírito Santo. Então, para você ter comunhão com Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. Precisa andar nos preceitos da palavra de Deus. Precisa obedecer. Precisa ser diferente. Precisa ser sal e luz do mundo. Vamos ler aqui Efésios 5,18. Você que tem a Bíblia, abre a sua Bíblia, Efésios 5,18. Fala o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, não embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, precisamos encher dessa virtude, desse poder em nossa vida, para que nós possamos ter a bênção em nossa vida. Então, aqui fala que devemos estar em comunhão, devemos estar interligados. O homem deve estar interligado com Deus. Nós vemos que Adão, antes dele pecar contra Deus, ele tinha comunhão com o Pai. Nós vemos que Adão, ele já trabalhava, ele era agricultor. Nós vemos que a Bíblia diz que ele tinha comunhão ao pôr do sol com Deus, ele falava com Deus. Mas nós vemos que em Gênesis 3, nós vemos ali a queda. Ele teve uma queda, ele teve uma desagradação, ele pecou contra Deus. E nós vemos que, primeiramente, a serpente simboliza Satanás, enganou a Eva, depois Adão. Nós vemos que a serpente não forçou o casal a pecar, mas eles pecaram por sua vontade, porque Deus já tinha avisado antes para eles não comer da árvore do bem e do mal, eles desobedeceram. Então, aí ele quebrou a comunhão que Adão tinha com Deus por causa do pecado.
Então, amados irmãos, nós vemos que existiu três mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Nós vemos que a morte espiritual a qual Adão tinha com Deus, foi quebrado o elo por causa do pecado. Então foi a primeira morte, a morte física, é a morte do corpo. Nós sabemos que o nosso corpo vai para o pó, mas nós sabemos que nós temos a alma e o espírito. Nós vemos que o espírito, a Bíblia diz que o espírito volta-se para Deus. Mas a alma, ela tem vida, depois da morte ela ainda tem vida, porque, amados irmãos, nós sabemos que o corpo não tem mais vida, porque o corpo, quando a pessoa morre, já vai para o pó. A Bíblia diz que do pó és e do pó tornarás. Então, nós vemos, amados irmãos, que através do pecado existiu a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Então, amados irmãos, por causa do pecado, então Deus ele tem misericórdia de todos nós. Ele derramou seu sangue por isso. Ele nos deu uma nova chance, uma nova reconciliação. Então, hoje, amados irmãos, Deus ele nos ama, ele nos ajuda. Então, tudo que nós pedimos a Ele com fé, a Bíblia diz, com oração e com perseverança dos santos. Então, precisamos perseverar. Precisamos, a Bíblia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados irmãos, aqui fala a definição da palavra bondade. É definida como qualidade ou caráter, bom, ídolo, beneficente. Então, a palavra bondade tem uma qualidade boa. Nós vemos que ela benevolência, é uma boa ação. Então, Deus, ele dá tudo o que nós pedimos. Se nós pedirmos um carro a Deus, nós tivermos obediência dentro da palavra, nós crermos. E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, se nós cremos, nós vamos conseguir. Então, amados irmãos, aqui fala bater. Primeira coisa, você deve pedir. Aqui fala pedir, depois bater. Primeiramente pedir. Aqui, ó, pedir, depois buscar e depois bater. Então, as três palavras. Então, primeiramente, você deve pedir a Deus, primeiramente. Pedir aquilo que você quer. Depois, buscar, insistir, não desanimar. Nós vemos que Jacó, ele segurou o anjo. Ele disse, quando você não me abençoar, não te largarei. Ele insistiu, ele buscou. E depois ele encontrou a vitória. Então, amados irmãos, então isso devemos ter em nossa vida. Então, nós sabemos que nosso Deus, ele é bondoso. Nós vemos que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, as palavras, as qualidades de bondade. Então, bondade é servir a pessoa, é ter boa ação. Vamos aqui para o segundo ponto, que fala o seguinte: a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas escrituras sagradas, a bondade é definida como qualidade que é bom. Deus é bom por natureza. Então, Deus, ele é amor, irmãos. Então, Deus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Nós vemos que o pecado cheira mal às narinas de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, Deus, ele amou o mundo. Então, para nós estarmos ali na cruz do Calvário, mas ele deu em nosso lugar, ele se ofereceu, ele nos deu um resgate da nossa alma, derramou ali seu sangue para nos salvar a nossa vida, para nós termos a vida eterna. O terceiro ponto fala o seguinte: a bondade de Deus num aspecto teológico. Palavra teologia, o que significa a palavra teologia? Teo é Deus, logia é estudo, então estudo sobre Deus. Então aqui fala, o termo bondade é amplo e envolve também santidade. Então não é só o amor, envolve também a santidade, a reverência, a benevolência, a misericórdia. Então, amados irmãos, Deus, ele teve misericórdia de nós, nos deu uma nova chance. Antes nós estávamos debaixo da lei, hoje estamos debaixo da graça. Mas, amados irmãos, mesmo que nós estamos debaixo da graça, mas não devemos fazer as coisas de qualquer maneira. Não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Nós devemos pecar, mas devemos pedir Deus perdão. Deus, ele misericordioso, nos perdoa. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, tem que confessar o pecado e deixar aquele pecado, se arrepender, tendo arrependimento, amados irmãos, em nossa vida, porque Jesus Cristo, ele perdoa qualquer pecado. Nós sabemos que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por o pão, ou uma serpente por o peixe. Então, Deus é bondoso, nos fará em favor, e pedimos tudo que uma oração segundo a sua vontade. Então, segundo a sua vontade, não seguindo a nossa vontade. Então, Deus dá tudo à vontade dele. Então, aqui fala, amados irmãos, mesmo nós sendo imperfeitos, sermos falhos, mas Deus, ele é perfeito, ele nunca erra. Deus, ele é bondoso. Então, aqui, amados irmãos, ele dá tudo que nós pedimos. Então, aqui fala, pedir, buscar e bater. Jesus fala sobre a oração. Então, a oração, amados irmãos, é um diálogo, é uma conversa com Deus. Você deve estar... A Bíblia diz, você deve orar no seu quarto, secretamente, em oculto com o seu Pai. Ele te vendo, ele te recompensará. Então, amados irmãos, nós sabemos que todo lugar que nós oramos, Deus, ele ouve. Mas, amados irmãos, aqui fala que a oração, ela é a chave da vitória. Então, a Bíblia diz que o lugar secreto é o lugar que você tem intimidade com Deus. Mas todo lugar que você estiver, no monte, ou na igreja, ou na sua própria casa, Deus ouve. Então, aqui fala, Deus é bom em atender aos seus filhos que invocam em oração. Vamos aqui para o segundo ponto. Fala o seguinte, há dois caminhos para escolher, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava sendo ênfase à ação de iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso à nova e viva experiência com Jesus. Vamos ler aqui João 10 e 9. Fala o seguinte, eu sou a porta, se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então aqui Jesus está falando, ele é a porta, ele é o caminho. Então aqui fala, eu sou a porta. Quem é a porta? Quem é esse a porta? É Jesus. Jesus ele é o bom pastor, ele que dá vida pelas ovelhas. Então, amados irmãos, então existem dois caminhos, o caminho que conduz à salvação e o caminho que conduz a perdição. Nós vemos que o caminho que conduz à salvação, que é o caminho estreito, ele é apertado. Nós vemos que ele que conduz ao caminho, então ele que guia o caminho. Então aqui nós vemos o caminho da salvação. E o caminho do pecado é o caminho largo, é o caminho da perdição, é o mundo. Nós sabemos, amados irmãos, que nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós somos um povo diferente. A Bíblia diz que quando nós somos salvos, quando nós aceitamos Jesus, largamos o pecado, nós temos uma nova vida. Então, nós somos um novo homem. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, então, Jesus, ele atende a nós. Então, tudo que nós pedimos a ele nós vamos conseguir. Então aqui fala, João 14, 6. Vamos ler aqui, João 14, 6. Versículo conhecido, todo mundo conhece. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Então, tudo é Jesus. Ele que é a vida, ele que é a salvação, ele que é a felicidade. Então, amados irmãos, vamos seguir esse caminho. E aqui fala, foi nessa condição que Jesus afirmou que a estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, poucos que encontrem. Então, nós vemos que são poucos que entram por esse caminho. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, os escolhidos entram nesse caminho, que é o caminho estreito. É um caminho, o que é caminho estreito? É um caminho tipo assim, apertado. E o caminho largo, ele é assim, ó. Então, o caminho estreito, irmãos, eu sei que é difícil, mas é ele que vai trazer, que vai conduzir o caminho, que vai trazer a felicidade, vai trazer a esperança. E a esperança quem é? Jesus. Jesus é a esperança. E aqui fala, o que duas portas, dois caminhos resultam em nós? A porta estreita
é que conduz à vida eterna. Jesus está mostrando que é o único caminho que conduz o pecador à vida eterna. Então, Jesus mostrando que a porta estreita é o caminho da salvação e a porta larga é a condenação. Então, amados irmãos, vamos entrar nesse caminho, vamos seguir a Jesus, porque, amados irmãos, Jesus, ele é a felicidade. Não há outro caminho que você deve seguir. Nós sabemos que, no princípio, é bom o caminho largo, mas no final dele é caminho de morte. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado traz a consequência, traz tanto uma morte física como a morte espiritual. E aqui fala, a escolha entre dois caminhos, neste mundo há dois caminhos que serem percorridos, a vida e a morte. Então, há dois caminhos, irmãos. O caminho que leva à vida, que é Jesus, que é o caminho estreito, e o caminho da morte, que é o caminho largo, o caminho do pecado. Então, amados irmãos, vamos trilhar esse caminho da vida, que é Jesus. Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. O terceiro ponto fala, a mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências, nas advertências de Cristo contra os falsos profetas. O mestre alerta a respeito da importância de estar aqui, amados irmãos. Então, nós vemos que o que existe muito nesse mundo é falsos profetas. Heresias ensinam ao contrário. Então, amados irmãos, aqui fala, são lobos disfarçados de ovelhas. Nós vemos que nos últimos dias existirão falsos profetas, enganarão a muitos, enganarão até os escolhidos. Amados irmãos, mas vamos seguir a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é a supremacia, ela é suprema, ela não contém erros, ela é divina, ela é inspirada. Então, amados irmãos, vamos seguir a palavra de Deus. Então, nós vemos que é a função do profeta. A função do profeta é anunciar a mensagem do Senhor. Então, existem falsos profetas. Dizem que Jesus vai voltar, certo dia. A Bíblia diz, amados irmãos, que não sabemos nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Um diz que Jesus vai voltar em maio, um diz que Jesus vai voltar em dezembro. Diz que o mundo ia acabar em 2000, não acabou. Aí, amados irmãos, quem dá a previsão é só Deus. Então, a Bíblia diz que nem os anjos sabem que dia que Jesus vai voltar, somente o Pai. Então, amados irmãos, criamos na palavra de Deus. Amém? Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia, a aplicação pessoal, podemos facilmente indicá-los com seu ensinamento, minimizam a Cristo, glorificar a si mesmo. Então, podemos identificá-los como... A Bíblia diz, pelos frutos o conhecereis. Jesus, ele conhece as árvores. Nós sabemos que nós somos as varas, Jesus é a videira. E nós vemos, amados irmãos, pela árvore, Jesus, ele conhece aquele que dá fruto. E nós vemos que existem muitos lobos que são investidos de ovelhas. Então, amados irmãos, são os falsos profetas. Então, amados irmãos, devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Então, devemos seguir a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela não mudou. A palavra de Deus é a mesma do passado, do presente, do futuro. Ela é eterna, ela não muda. E aqui fala, uma análise escritural, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos. Então, existe, então, que fala que no Novo Testamento, como no Velho Testamento, existe falsos profetas que levantaram para enganar o povo de Deus. Hoje, nos dias atuais, existe falsos profetas que enganam a própria igreja, o servo de Deus. Então, devemos tomar cuidado, irmãos, com esses falsos profetas que dizem que é Deus, que Jesus vai voltar. Então, nós devemos tomar cuidado. Então, amados irmãos, devemos examinar as Escrituras. Aqui a Bíblia diz, errai porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então, precisamos conhecer a Deus, precisamos entender e praticar a palavra de Deus. Então, para nós terminarmos aqui, nós já estamos no terceiro ponto, vamos aqui para a conclusão. Fala o seguinte, a Bíblia revela que Deus é bom, que Ele partilha a sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejamos más.
Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em essencial a nossa salvação. A salvação é resultado do grande amor ao Pai. Então, amados irmãos, igual eu falei, Jesus ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu Filho unigênito. Então, um amor muito infinito, um amor a qual não devemos, o qual nós não comparamos o amor de Deus com o nosso próximo. O amor de Deus ele é incomparável. Então, amados irmãos, aqui fala de acordo com a lição, a palavra bondade. Significa a palavra bondade, define como caráter, bom índole, benevolência, bradura e boa ação. Amém, irmãos? Amados irmãos, tem um barulho aí, é meu cachorro aqui em casa que está latindo, amém? Irmão, vamos estar orando aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, você tem falado em nossos corações. Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso, a tua misericórdia é infinita em nossa vida, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo. Abençoa cada vida assistindo este vídeo, ó Pai. Nos dá vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir aos irmãos perdão pelo barulho aí. Amém? Que Deus abençoe.